E aí, Carlos Eduardo, tudo em paz, tudo tranquilo? Maísa, sejam bem-vindos. A publicitária do Espaço Agrorural, Maísa, Carlos Eduardo, médico veterinário da Ciclo Eficiência em trabalhos de gestão na propriedade, trabalhos veterinários. Jaciara, seja bem-vinda. Áudio tá ok, vídeo tá ok. Vamos aguardar alguns minutinhos para convidar especialmente o jornalista e especialista no agronegócio, Fabiano Reis. Boa noite a todos. Cirleia, minha esposa, a Rural, Nova Terra, sejam todos bem-vindos. Leandro Carriço, meu sócio e também irmão do Espaço Agrorural. Para você que vai ver essa live não no ao vivo, vai ver o vídeo depois, então eu estou aguardando alguns minutinhos aqui para chamar o Fabiano Reis, nosso convidado especial, para participar conosco. Tudo bem? 2 minutinhos e a gente já... Vamos ver aqui o Fabiano. Vamos convidar o Fabiano aqui para a gente conversar um pouquinho antes. Um tema muito importante hoje, hein? Fake news no agronegócio, hein, pessoal? Importante demais. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Léo. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Bom estar aqui no Espaço Agrorural. Áudio ok, vídeo ok? Vídeo ok, tudo ok por aqui, tudo dando certo. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Fabiano Reis, um minutinho, Fabiano, para a gente começar Claro. de fato, de forma pontual. Você que é apresentador do canal do Boi sabe o quanto que é importante o telespectador ter o horário cumprido ali, né, para a gente acompanhar o ao vivo, né? Sim, vamos lá. O pessoal está entrando aqui, Fabiano. Tema muito importante. Hoje nós conversamos à tarde, né, Fabiano? Quase uma live por telefone, foram 30 minutos de conversa para a gente pontuar algumas situações, mas sabemos que o tema é muito importante. O tema é muito importante, é algo que impacta a vida das pessoas como um todo, e creio que vamos aí desenvolver durante essa live informações importantes para que as pessoas acompanhem, entendam melhor também o setor e Sim. como identificar essas informações que não são reais e que acabam, de certo modo, atrapalhando o próprio negócio. Meu amigo Guilherme Beretta, engenheiro agrônomo, especialista em pastagem. Muito, muito bom, Guilherme, a sua participação aqui conosco. Fabiano, vamos lá. 19 horas, te fiz esse convite especial para a gente discutir um pouco sobre as fake news no agronegócio. Deixa, antes de mais nada, eu me apresentar. Grande parte das pessoas aqui nos conhecem. Leandro Furtado, engenheiro agrônomo, seja bem-vindo. Eu sou jornalista, especialista no agronegócio, sou advogado também com atuação no setor rural e sócio fundador do Espaço Agrorural. O Espaço é uma instituição que foi criada com empresas associadas e a proposta de levar soluções estratégicas em diversos campos. E foi fundada em junho de 2019, então vai completar agora 1 ano, mas já está com uma identidade. Você esteve em evento presencial no Espaço Agrorural e realmente formamos um time interno com propostas também de levar essa parceria e conexão externa. Fabiano Reis é jornalista e apresentador do programa Agricultura BR, apresentado pelo Canal do Boi, transmitido pelo Canal do Boi. E é um grande amigo. Eu trabalhei com o Fabiano durante 5 anos no Canal do Boi, de 2005 a 2009, fazendo a produção do Bom Dia Produtor, né, Fabiano? Exato. E uma informação importante, que o Fabiano ele também tem especialização em economia e é mestre em produção e gestão agroindustrial.
Fabiano, queria que você fizesse as considerações iniciais a respeito um pouco da sua carreira e também a respeito da temática de hoje, a fake news no agronegócio. Tá. Bom, primeiramente é um prazer conversar com todos. Eu sou um jornalista que sempre trabalhou com agronegócio, estudei economia também. Tenho muito prazer em trabalhar com isso, de modo tal que, desde o início da carreira até antes na faculdade, o programa que eu tinha na TV universitária era sobre agronegócio e meio ambiente, meio rural, se chamava ele. Tive experiências como estagiário na Embrapa, também no Sebrae, e no Sebrae depois como profissional também na área de agronegócios. Estive também em assessoria de imprensa da Associação dos Criadores, do Sindicato Rural de Campo Grande, Sindicato Rural de Três Lagoas, entre outros órgãos aí de imprensa, jornais também, revistas nacionais para quem eu escrevi. Também agências de propaganda especializadas em agronegócio, no qual eu sou redator, eventualmente faço redação sobre isso. Então, são situações que realmente que me prendem ao agronegócio de uma maneira muito positiva. Gosto muito de estar no setor, sou professor universitário também, fiz mestrado na área de agronegócio, de modo tal que são coisas que sempre teve muito presentes na minha vida. O tema de hoje, falando a respeito de fake news, precisamente no setor, vou começar falando algo que por um lado é bom e por outro lado não é tanto. Mas essas notícias falsas que começaram a surgir, elas de certo modo ou de muitas formas acabam estando ligadas porque o setor ficou muito à mostra. O setor realmente começou a aparecer e as pessoas começaram a dar importância para o setor do agronegócio, o que é uma notícia boa. Por outro lado, essas notícias falsas, elas trazem uma situação de desequilíbrio, às vezes um impacto que é negativo para a produção agropecuária e toda a cadeia produtiva. Ô Fabiano, em relação à expansão, hoje nós conversamos no período da tarde, quando eu até então fazia a produção do Bom Dia Produtor, nós não tínhamos a presença dessas redes sociais de forma tão ampla como nos dias atuais, entendeu? Sabemos que é dever do jornalista fazer a checagem das informações. Então, como que você avalia a fake news dentro do setor rural? Bom, como a fake news, assim como em qualquer outro setor, ela só traz prejuízo. Ela traz algum tipo de situação que acaba prejudicando as pessoas que estão envolvidas de alguma forma. Jornalisticamente falando, o jornalista tem obrigação de fazer as checagens. Essas checagens que são feitas pelos jornalistas, muitas vezes podem não agradar o seu próprio público. O público, ele tem que se acostumar com o seguinte: nem sempre o fato, a verdade, é aquilo que é do seu interesse ou que está alinhado com o seu pensamento e assim por diante. E essa parte da história, ainda mais no momento em que as pessoas estão ficando cada uma para um lado ou formando aí rupturas e acabam discutindo isso. Eu tenho dito que às vezes é uma discussão, parece de torcida de futebol, o que não é bom. Isso acaba sendo um ambiente muito fértil para a criação de fake news. Essa criação de fake news, se pegar historicamente aí no cenário internacional, não é que ela não existia, ela já existia antes, mas ela começa a internacionalizar no ano de 2016, durante as eleições presidenciais norte-americanas, distritais norte-americanas e presidencial. Sim. Aqui no Brasil em 2018, com também eleição presidencial, e aí esse tema começou a ganhar corpo. As pessoas começaram a falar disso, às vezes acusam de fake news a informação que é verdadeira e não tem essa percepção de quando que a notícia ou a informação que está sendo passada, ela é uma fake news. Aqui no agronegócio, nós tivemos aí algumas situações que estão sendo colocadas nas últimas semanas, principalmente por conta dos efeitos do coronavírus, que é uma situação extremamente séria, que realmente traz impacto para a saúde, traz prejuízos para o país, para os estados, para as nações de uma maneira geral, mas que tem tido ali um certo aproveitamento dela para a utilização que nem sempre é a melhor possível. Temos visto aí algumas falas, alguns pronunciamentos
algumas coisas escritas aí, principalmente nas mídias sociais. E a mídia social ela pode ser tanto um aliado quanto algo que vai trazer prejuízo. Há uma questão cultural que precisa ser observada das pessoas no Brasil, né? A fake news ela tem menos peso na Europa. Não sei se as pessoas já tiveram essa percepção. Será que na Europa se tem menor quantidade de pessoas querendo fazer fake news? Não é verdade. O europeu ele está mais acostumado a ser mais incrédulo, talvez. Sim, sim. E querer checar, querer informação de uma maneira mais clara. Ele não reenvia mensagens que recebe. De uma maneira comportamental, isso tem a ver com a cultura. O brasileiro costuma receber, né, falando de nós brasileiros, costuma receber essas informações nas mídias sociais, que pode ser Instagram, Facebook ou qualquer outra mídia, o WhatsApp principalmente, e começa a reenviar. E não tem nenhuma noção se aquilo é fato ou não, mas se aquilo lhe agrada, acaba sendo uma situação que é passada para as outras pessoas, em grupos, nas páginas, e isso ganha força. Né? Isso acaba ganhando força e acaba criando situações falsas de uma maneira geral, mas para o setor também. Tivemos recentemente algumas fake news ligadas à situação logística no Brasil, situação de portuária no Brasil, em relação à China. Em relação à China, não param de brotar fake news o tempo todo. Fabiano, inclusive aqui o Araquém grande parceiro nosso, grande amigo, rural, digital influencer, referência em Mato Grosso do Sul e logo, tenho certeza, com serviço prestado pro setor, logo também reconhecido nacionalmente. Você acabou de citar uma informação de extrema importância em relação aos portos. Eu acompanhei uma entrevista sua com o presidente, né? Com o presidente do Porto de Santos, né? Isso, é o presidente executivo do Porto mesmo, né? da região portuária ali de Santos. Então, no qual ele teve que explicar uma série de situações que estavam sendo faladas por aí. Que estavam sendo plantadas de forma indevida e de forma que causa, sim, um prejuízo para a cadeia produtiva, não é mesmo? Isso, eu diria assim que não é para uma cadeia produtiva de uma maneira específica, mas dá para dizer que é para todo o sistema agroindustrial. O Porto de Santos é o maior porto de saída de soja, de café e de carnes. Complexo Carnes sai pelo Porto de Santos. Havia, de fato, assim que o governo do Estado de São Paulo começou a adotar medidas um pouco mais enérgicas em relação ao combate ao coronavírus, se teve, sim, uma movimentação entre alguns estivadores em relação a exigir, observe, eles não estavam querendo organizar greve ou paralisações, mas de exigir IPIs de proteção, IPIs que são a maneira das pessoas se protegerem, os trabalhadores, mais abrangentes, que trouxessem mais segurança a essas pessoas. Foi isso que foi solicitado de cara. E aí, com o passar do tempo, se começou a falar em greve, tá? Essa situação de greve pode ter vindo de sistemas sindicais, de alguma situação como essa, mas o próprio sindicato teve que negar, o sindicato que representa os trabalhadores, não estou nem falando do porto. E aí começamos a checar realmente diariamente o que vinha acontecendo no Porto de Santos. Durante 2 dias seguidos, é fato também, isso é fato porque eu estava em contato o tempo todo, nós ficamos sem cotações para a soja, paga o preço físico da soja no porto, né, que é pago na hora, e também para café. Isso aconteceu por 2 dias seguidos. E aí, checando com o sistema de Santos, eles começaram a trazer os valores novamente, teve ali uma situação de adequação dos EPIs, de como que as equipes iam trabalhar, os estivadores, mas em nenhum momento teve greve. Não teve greve. Não teve. Inclusive, a chegada, as filas, tanto de caminhões para adentrar o Porto de Santos, quanto também o chamado line-up, né? Fila de navio no mar para entrar no Porto de Santos, para atracar em Santos, para carregar com soja, café, carnes ou qualquer outro produto, as filas estavam acontecendo normalmente. Então, não tivemos essa paralisação. O que se teve em relação à infraestrutura, inclusive é um cuidado muito forte do Ministério da Agricultura e do Ministério da Infraestrutura, e isso precisa ser visto pelo povo brasileiro como uma forma
até de defesa nacional, porque isso garante abastecimento interno e garante também as exportações. O Brasil continua trabalhando. Ministério da Infraestrutura, Ministério da Agricultura, dando condições para que esses trabalhadores da estrada, da rodovia, tenham condições de fato de estarem nelas, né? Conseguirem fazer os transportes e chegar até os portos, seja Santos, Paranaguá ou qualquer outro. Fabiano, eu avalio também em relação às fake news de uma forma... Eu converso muito com a minha esposa, com a Cirleia, que nos acompanha aqui, converso com familiares, enfim. Por ser jornalista e advogado também, tenho essa preocupação de sempre levar a informação precisa, né? Ouvir sempre os dois lados, as duas partes. E como que a gente tem a concepção de identificar uma notícia falsa, uma fake news? Olha, vou falar como... Não vou falar como jornalista, vou falar como se eu fosse um consumidor de informação. Toda vez que a pessoa recebe uma informação, tá? Essa informação ela tem muitos adjetivos, ou ruim ou bom. Sabe, quando você fala muito mal de alguma coisa, está escrito, ou está falando muito bem de algo, ou algo muito que eu posso, impactante, é uma forma de você perceber que é uma fake news. A outra situação é que a fake news ela tende a ter poucos detalhes, ela tem pouca fonte de informação mesmo. A fonte é com quem conversou, quem disse o quê, em qual momento disse. Tá? Ela tem poucas informações, porque toda vez que se cita uma fonte, essa fonte, até pelos sistemas de busca que existem na internet hoje, o próprio Google, entre outros, vai conseguir dar identificação muito rápido. A pessoa que está sendo citada, ela vai de alguma forma saber, vai aparecer para ela. Então, normalmente não tem isso. E sempre vem ali num quadrante, numa imagem, alguma coisa assim, com a foto de alguém, de modo que ela pode ser encaminhada rapidamente. Normalmente elas são lançadas pelos chamados robôs que hoje existem. Começamos a ter no país uma série de mecanismos anti-robô no país aí, que evitam, estão sendo desenvolvidos em algumas universidades, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, talvez seja que seja mais adiantada em quebrar robô lançando fake news no país, mas essa é uma das formas, ele é mais fácil. Toda vez que há facilidade de reenvio, pode ter certeza que há uma probabilidade de ser uma fake news. Profissionalmente falando, uma notícia, para algo ser notícia, precisa de informação, há uma analogia de informações, né? O cruzamento de informações de pontos de vista, de um ponto de vista que está ali, que está presente, algo que o contrarie, né? Ele tem que ser colocado em confronto. Ok? E aí Correto. É uma checagem por parte dos profissionais para fazerem isso. Então, no ambiente profissional, a percepção de fake news é muito rápida. Entretanto, quando ele ganha público, quando ele começa a ganhar público, algumas pessoas percebem e não comunicam, e ele vai se esparramando, vai se espalhando, e ainda que não vire uma verdade, porque jamais vai ser verdade, as pessoas começam a acreditar que aquilo ali é possível. E isso traz certamente prejuízo para a imagem de uma pessoa, de uma empresa ou de um setor como é o agronegócio. O Araquém, como digital influencer, mandou uma pergunta aqui: se existe algum instrumento que penaliza canais que espalham fake news, pois vejo que isso tem aumentado, inclusive, nos grandes canais de comunicação do mercado. Araquém, pouco antes de entrar na live aqui, na transmissão ao vivo, eu até tive o cuidado de falar com um grande amigo meu, Matheus Machado, advogado criminalista, sobre penalização para fake news. E a informação que ele tem, e aqui eu tive também durante a semana, que não existe existem projetos de lei para penalização em cima da transmissão de fake news, né? Mas aqui eu tenho o Pedro Puccini, também advogado, que está conosco. Caso tenha algum complemento, Pedro, fique à vontade. Mas eu acho que isso vai muito mais dos princípios, né? Isso vai muito mais da questão de saber que a verdade ela vai prevalecer sempre. E seja no mercado agropecuário, no mercado do agro, que é o que a gente está destacando hoje, ainda mais em época de Covid-19,
a gente tem que ter muito cuidado, se policiar todo instante de fazer uma transmissão via WhatsApp, Instagram, Facebook, porque as redes sociais elas podem levar tanto para o bem quanto para o mal. E eu acho que a gente tem sim esse papel, seja enquanto jornalista e acima de tudo, enquanto cidadão, de plantar o bem, de semear o bem. E você, como um especialista no mercado econômico também, no agronegócio, tenho certeza que tem informações importantes dos prejuízos econômicos que uma fake news no setor pode provocar. Até esse termo fake news, ele ganha espaço sobre o fator comunicacional, sobre a comunicação social no mundo todo, nos últimos anos, né? Eu estou datando principalmente o marco, pode-se dizer que é um marco regulatório na fake news, o ano de 2016 nos Estados Unidos, eleição presidencial. Entretanto, o chamado factoide, tá? Factoide é uma criação de um fato, né, que diferente do que ele venha a ter a percepção, ele não aconteceu. É uma criação de fato. Né? Criava-se um fato. Isso existiu durante muito tempo, isso sempre foi muito utilizado, e aí precisa se falar, é necessário falar disso, nos meios políticos, isso há muito tempo, há 20, 30 anos, nós éramos crianças quando isso acontecia, mas isso acontecia. De fato, se criavam factoides, coisas que se diziam, coisas que tinham acontecido, mas que de fato não haviam ocorrido. Isso vem daquele tempo, tá? E se conseguia convencer na época, jornais, até TVs e rádios, a se fazer isso. O fator fake news é que a internet ela permite que alguém consiga dar um acabamento estético, né, que parece mesmo que a informação foi apurada, ainda que não tenha sido apurada. Falando sobre processo de comunicação, é esse. Dificilmente você vai ter uma fake news com gravação de áudio e vídeo. Sim. É muito difícil uma gravação de áudio e vídeo com Facebook. Você não vai ver uma gravação de áudio e vídeo e ser chamada de fake news. Ali tem que ter alguma coisa de fato. Tá? Então a fake news normalmente ela está relacionada a alguma publicação em site, alguma fala que às vezes está descontextualizada ou mesmo o negócio não aconteceu. Foi feito para convencer pessoas e o mecanismo de lançamento ele não é humano, tá? Ele é um mecanismo que foi criado por aplicativos que se instalam no Instagram, que se instalam no Facebook ou qualquer outra mídia social. Isso doa quem doer, isso precisa ser dito, né? E as pessoas acabam acreditando nisso mesmo. Tá? Dificilmente alguém vai dar uma declaração fatal, bombástica, sem ter vídeo e áudio nos tempos atuais. Hoje qualquer pessoa tem no bolso um mecanismo de gravação que grava em 4K, com boa qualidade de áudio, com boa qualidade de vídeo. Então, esse é um momento, assim, fake news. O que se tem na relação à punição à fake news, ele está sendo tratado como... Tem um elemento jurídico que se diz, né? Quando se cria uma mentira ou se fala algo que é contrário à honra de uma pessoa, entra naquele mesmo processo. Aí, Leonardo, você domina, você é advogado, você domina mais esse tema do que eu. Mas, normalmente, o que tem acontecido na internet é um processo como esse. Perfeito, Fabiano. Vamos fazer um paralelo, trazendo fake news com o mercado da China. Muito se fala da China em épocas de coronavírus, muita notícia plantada de forma equivocada ou com interesses políticos, econômicos, e mais do que isso, as pessoas infelizmente compartilham muito esse tipo de notícia, né? Sim, poucas vezes se viu algo tão absurdo quando se fala com a China, a respeito da China. A gente vai estar falando aqui abertamente, são pessoas ligadas ao agronegócio ou profissionais de agronegócio que estão nos acompanhando, mas quase tudo que tem se falado sobre China, principalmente em relação a termos críticos, da crítica é bobagem, pode-se dizer que é bobagem. As mais recentes, elas dão conta de que a China criou, né, essa é uma teoria que existe, está na internet em vários lugares também, é uma fake news clássica. A China teria criado um laboratório, o coronavírus, para espalhar pelo mundo todo e conseguir fazer aquisições no mercado financeiro, e há quem diga com o objetivo de comprar soja e carne barata do mundo. Tá?
em termos econômicos, isso é algo tão absurdo que para a China, apesar de ser muito relevante para nós, tá? Depois eu vou entrar no assunto que a China ela é o país mais importante não só para o Brasil, mas para o mundo todo, inclusive Estados Unidos. Se isso fosse fato, a China estaria gastando, falando em termos assim comparativos, $1 trilhão para faturar 10 bilhões de dólares. Não faria qualquer sentido essa relação, ok? Ela não faria o menor sentido. A China, ela, confirmando o que acontece no momento, os efeitos do coronavírus sobre a economia chinesa são tão absurdos que a China, pela primeira vez em 40 anos, vai ter revés. A China é um país que tem uma economia que cresce, quando mal, 6,5%, 7%. É um país que é comum eles crescerem 2 dígitos por ano. A China vai ter revés. A China vai diminuir a sua economia no ano de 2020 por conta do coronavírus, que algumas pessoas acreditam que ela criou para se dar bem de alguma maneira. Então, esse aspecto, eu sei que algumas pessoas que podem estar nos assistindo agora podem até acreditar ou achar isso razoável, mas não é razoável na conta. Coloca no papel que não tem como isso bater. Ou até mesmo compartilhar esse tipo de postagem, às vezes sem nenhum tipo de compromisso, ou com o viés político que a gente tanto fala. Mas eu até tive o cuidado, Fabiano, e você sabe que a produção é a minha grande paixão, né? Isso no jornalismo, em cima de um boato com a seguinte manchete, Fabiano. Eu tinha deixado isso mais para a parte final da nossa transmissão, que a China comprou cooperativas Moinho e Iguaçu lá no Paraná durante a pandemia. E daí a gente aprofunda a informação, a gente investiga a informação e aqui eu já deixo dois sites, 2 agências extremamente importantes para a gente fazer a checagem das informações, para a gente minimizar a chance de compartilhar uma fake news, que é o boatos.org e aosfatos.org. Então, boatos.org e aosfatos.org, lá a gente encontra uma série de notícias que não são verdadeiras, notícias inverídicas, com algum viés, interesse econômico, político, ou simplesmente alguém que não tenha o compromisso com a verdade, né? Eu vejo o seguinte, a fake news ela só pode ter ambiente para crescer, ela só pode ter uma situação provável para ocorrer se você tiver uma situação fértil, Leonardo. O que é a situação fértil? São as pessoas estarem emocionadas de alguma forma. É claro que se nós analisarmos a sociedade brasileira de uma maneira geral, neste momento, estão todos muito preocupados com o que vem acontecendo com a situação da economia brasileira, ok? Então é algo que sensibiliza as pessoas, né? Elas estão sensibilizadas com essa questão. É um ponto. O outro ponto vem dessa questão do viés político. Até diria para as pessoas, de uma forma muito direta, que elas precisam observar o que é melhor para o país, para o seu estado, para o seu município, e de maneira nenhuma, não importa para qual lado você esteja atendendo, ser fã de político nunca foi algo produtivo. Falando sobre China, né, esse ambiente hoje ele é muito favorável para se criar fake news contra os chineses, porque há uma certa preocupação, né? Quando se espalha o primeiro boato dizendo que a China criou esse vírus em laboratório, eu já expliquei, economicamente é muito fácil chegar a essa questão, por que não foi? Se você pensar sobre um aspecto internacional como um todo, né, nós teríamos a inteligência norte-americana, a inteligência britânica, francesa ou mesmo a de Israel, que já teriam apontado para tal coisa. É um completo absurdo essas pontuações. Sobre esse aspecto da aquisição de cooperativas no país, né, que tem se falado tanto, a China, eu sempre falo o seguinte, é o maior e mais tradicional negociador comerciante do mundo. É onde se comercializa e se negocia há muito mais tempo. Eles são milenares nisso, eles consideram isso inclusive uma arte. Então, os chineses, eles têm uma preocupação muito clara.
a preocupação muito clara deles, que muita gente não sabe, mas o Brasil, né, nós estamos acostumados a ouvir isso, né? O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é o maior produtor, exportador de produtos agropecuários do mundo. Na verdade, não. O Brasil é o maior produtor e exportador, segundo maior produtor, segundo maior exportador comercial do mundo. Exportador, em alguns casos, ele é o primeiro e produtor ele é o segundo. O maior produtor comercial do mundo são os Estados Unidos. Mas se você considerar os países como um todo, você vai ter que classificar também aqueles países que produzem muito, mas que não são comerciais, porque não exportam. É o caso da China. A China tem a segunda maior produção de milho do mundo, a maior produção de trigo do mundo. Quando você soma essas produções, e aí tem outras também, outros grãos, outros cereais lá na China, eles vão se tornar o segundo maior produtor absoluto do planeta. É claro que comercialmente é menor que o Brasil, é menor que a Argentina, porque esses se exportam. Mas, se for absoluto, China tem uma grande produção agrícola, que não é o suficiente nem de longe para alimentar nem 30% da sua população. Então eles têm que comprar soja da América do Sul e dos Estados Unidos. Precisam fazer aquisições de carnes também nessas mesmas fontes. E agora mais ainda por conta da peste suína africana. Então, quando os chineses eles investem, e eles investem de várias formas, principalmente aqui na América do Sul. Por que na América do Sul é mais fácil de investir? Primeiro porque fazer esses investimentos aqui são mais fáceis, porque são países pobres, ou com pouco investimento, em essencial em infraestrutura e logística. Então, os chineses hoje, eles têm se ocupado aqui na América do Sul em desenvolver portos, acesso aos portos, lá na Argentina. A Argentina já tinha uma situação de estrutura muito melhor que a do Brasil em relação à logística, né? O que eles têm lá de ferrovias facilita muito isso. Aqui no Brasil, eles têm feito uma série de investimentos para desenvolvimento, tá, de uma espécie de trade que vão trabalhar com alguns tipos de grãos, mas não fazem sozinho. Eles têm sempre um parceiro local, que é uma empresa local brasileira que faz esse investimento junto com as iniciativas chinesas. O que os chineses querem? Basicamente, eles querem a garantia que vão ter um fornecimento mínimo de um determinado produto, como principalmente a soja. Não seria, pela lei brasileira atual, legislação atual, e pelo próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica, essa afirmação de que chineses fizeram aquisição de cooperativas ou de empresas brasileiras dessa forma não faria o menor sentido. É falso. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, você vê que o jornalismo especializado, como é o caso do Canal do Boi, através do nosso convidado, que é um grande amigo meu, que é o Fabiano, eu falo que é o carioca mais sul-mato-grossense que existe, viu? O único problema é que é torcedor do Botafogo. Mas, Botafogo não perde faz tempo. Mas além disso, é um jornalista especialista, nos está passando informações preciosas. E tivemos um comentário aqui, Fabiano, da Marielle, a respeito que uma maneira de conferir a veracidade da informação é consultar as páginas oficiais dos envolvidos, governo, empresas. E, de fato, isso é muito importante, viu, Marielle? Inclusive, a Lei de Acesso à Informação Pública foi o tema da minha monografia no curso de Direito, onde pude aprofundar um pouco mais a importância do cidadão buscar as informações para cobrar, seja do governo federal, estadual ou municipal, os seus direitos. Está na página, então fica a dica aí da Marielle. Tem uma outra questão, Léo, até a Marielle comentando, a maior parte das informações, por exemplo, né, eu trabalho diariamente com elas, principalmente quando se fala de números agrícolas, tá? Elas são públicas, ou elas são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, que as pessoas acessam no www.usda.gov, tá? Conab também, que é a página brasileira, conab.gov.br, e principalmente na página norte-americana você consegue checar alguns dados, alguns fatores ali desse peso China em relação ao mundo. A China é tão relevante que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele divide o seu relatório internacional de oferta e demanda basicamente em duas partes. O mundo com a China e o mundo sem a China.
E o mundo sem a China tem uma demanda pequena demais, né? Eu até aconselho alguém, as pessoas que estão nos acompanhando, quando tiverem tempo, acesse o sja.gov, você vai achar lá uma janela chamada Agency Report, você vai entrar numa página chamada WASD, e ali você vai achar o relatório mais recente. E, de fato, ali você vai ver o peso que essa China tem para o mundo todo. Então, todas as críticas que são vazias à China, né, que apesar que as pessoas podem ter o sentimento, né, o sentimento é uma coisa, externar esse sentimento é outra totalmente diferente. Mas sim, não se pode, Fabiano, né, confundir a emoção com a razão, né? De jeito nenhum. As pessoas estão à flor da pele, todos nós. O Fabiano, por exemplo, continua indo ao canal do Boi fazer a apresentação do Agricultura BR, da programação no SBA, mas muitas pessoas estão trabalhando no home office. Hoje eu tenho essa condição, eu estou no interior do estado aqui, para quem é de fora de Mato Grosso do Sul, estou no município de Corguinho, onde minha esposa mora, a 100 quilômetros de Campo Grande. E venho trabalhando aqui com a advocacia, com a comunicação, com o espaço agro-rural, e tenho esse luxo. Mas as pessoas estão à flor da pele, elas confundem a emoção com a razão. Então, o lance de compartilhar notícias sem fazer a checagem ideal, ela traz danos imensuráveis. Exatamente. Dentro dessa relevância, as pessoas têm essa condição, ter um pouco mais de aplicação mesmo, né? Fazer com que isso seja um hábito, checar a notícia. Chegou, principalmente nesse momento que tem muita gente falando de China, checar a notícia, porque de fato você está falando do país que é o que mais vende manufaturas do mundo, a capacidade deles de produção de produtos industrializados é absurdamente alta e cada vez mais eles ganham em qualidade, que é o que eles não tinham, né? Não era um diferencial competitivo chinês, e agora eles também têm esse diferencial de produzir em massa e produzir com qualidade. O outro, Léo, que eu destacaria, está relacionado a eles conseguirem fazer essa aquisição toda de produtos agrícolas, produtos agropecuários, que no caso, não só do nosso setor, que a maior parte das pessoas que estão nos acompanhando são do agronegócio, mas de uma forma nacional, é uma questão nacional, você ter uma conjuntura e um entendimento melhor sobre o seu principal parceiro comercial. Correto. A lógica é exatamente essa, a sua linha de raciocínio está perfeita, viu, Fabiano? Mandar aqui um abraço para o Regis Borges, da Escola Profissa, grande amigo seu também. E o Araquém, quando eu falo que é o digital influencer pantaneiro e exemplo aqui em Mato Grosso do Sul, através do trabalho que ele desenvolve, é de extrema importância porque acaba sendo um formador de opinião. Alô, me ouvindo, Fabiano? Estou te ouvindo sim. Grande abraço, Araquém, profissional sempre muito atuante, andando sempre pelo interior do estado do Mato Grosso do Sul. E isso faz com que as pessoas se conversem, né? Isso é sempre muito interessante, manter o relacionamento entre as pessoas do setor da agropecuária, Leonardo. Ô Fabiano, a Embrapa ela tem o Boas Práticas Agropecuárias, correto? Você correto. Sabe muito bem disso. Será que existe o BPCC, Boas Práticas, para compartilhar conteúdo, Fabiano? Não existe. Isso demanda bom senso. Bom senso. E eu creio que quase todo conteúdo que é compartilhado, ele não deveria ser compartilhado. De uma maneira geral. É polêmico o que eu estou dizendo agora, mas quase todo conteúdo compartilhado não deveria ser. Não, acaba não agregando muito. Você tem, às vezes, conteúdos que são interessantes para que as pessoas conheçam, para que as pessoas aprendam alguma coisa. Mas, de linhas gerais, se você abrir a sua timeline em qualquer mídia social, né, eu tenho a minha mídia social aqui no Facebook, está até aberta aqui, tem 5.000 pessoas, eu vejo os compartilhamentos e dificilmente você vê um compartilhamento que seja construtivo. Tá? De maneira geral, não estou falando só do agronegócio, mas assim, construtivo, que vai levar as pessoas a ficarem melhores, a desenvolverem coisas melhores, a se motivarem para qualquer coisa. Normalmente, esses compartilhamentos, os recentes dos últimos anos, eles são críticas ou são uma espécie de provocação de briga.
Ô Fabiano, a gente está com um público aqui de empresários do setor, enfim, de agrônomos, veterinários, pessoal do Espaço Agro-Rural também acompanhando aqui. É, a gente direcionando, Fabiano, para o produtor rural. Qual que é o cuidado? Porque a gente vê que o produtor rural cada vez mais está presente nas redes sociais. Sejam os pais ou principalmente a nova geração, seus filhos. Qual que é a dica de que modo que o produtor ou seus filhos podem se policiar para não absorver uma informação falsa e também compartilhar uma informação verdadeira? Eu vejo o seguinte, né, você falou os pais, né, o pessoal que está na fazenda, eles alcançam de qualquer forma o que nós postamos nas mídias sociais. Eu sempre, quando eu converso com a minha equipe, às vezes tem alguma entrevista que consideramos que precisa ir separado para alguma mídia social, ela sobe alguns dias depois, às vezes semanas depois, eu encontro algum produtor rural em algum ponto da cidade ou no interior, não está podendo viajar mais, ou em alguma parte do país, e esse produtor comentava comigo. E sempre começava com o seguinte, da seguinte forma, começa da seguinte forma: meu filho me mostrou no telefone, meu filho... Então, ele, de alguma maneira, ele vai acessar. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande para quem está postando para um público em geral. Mas, em linhas gerais, o que eu vejo é o seguinte: aquilo que costuma trazer algum tipo de emoção, a postagem que trouxe algum tipo de emoção, dificilmente é uma emoção boa, né? A fake news, ela existe para criar impacto ruim, para trazer uma emoção ruim. Normalmente é isso, para te colocar contra alguma coisa. Mas toda vez que traz emoção, ela precisa ser revista. Olhou, ficou com raiva, ficou irritado, tudo bem, deixa quieto, não compartilha nada. Depois veja de novo com mais calma, antes de sair postando e falar, olha que absurdo aquela coisa toda, antes que a coisa comece a ganhar mais pessoas, reveja. Rever aquilo que você tá vendo é sempre um cuidado especial para você não ser motivado pela emoção. Causou muita emoção, principalmente emoção ruim, costuma ser algo plantado. Algo também que não tenha registro. E, mais uma vez, a tecnologia hoje permite que tenha foto, áudio e vídeo sempre, quase sempre. Se não tem, é quase certo que não é fato. Fabiano, duas informações importantes, e a gente também conversou hoje no período da tarde. Levantei até a questão dos caminhoneiros, entendeu? Mais um boato, mais uma situação plantada de forma errônea, por quem não tem um compromisso com a verdade, quer de fato vender a notícia ou ter os likes, que na verdade inverte, né? Acaba tendo mais dislikes. Caminhoneiros de todo o Brasil farão greve por causa da quarentena do coronavírus. Uma informação extremamente falsa. A Confederação Nacional de Transportes Autônomos classificou essa informação como insana, falar em paralisação no momento que nós estamos vivendo. E a própria ABICAM, que é a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, afirmou que não tem qualquer situação de extrema relevância numa paralisação geral do país. Existe uma situação, e aí você pode passar essa informação com mais exatidão, em Santa Catarina. Em Santa Catarina tem uma situação isolada, mas longe de ser uma paralisação. E daí vem a segunda situação que eu quero expor a você, que é a questão: vai faltar alimentos nos supermercados? Bom, vou começar falando sobre os caminhoneiros. A primeira, onde que você consegue observar que há uma situação complicadíssima aí de criação do factoide. Os caminhoneiros, eles estão extremamente preocupados, assim como quase todo cidadão brasileiro. Percebo, tá? Eu vou fazer esse adendo: o agronegócio é o setor que não sofre com isso. Nós falamos de Porto de Santos, né, onde se mais exporta soja e café e complexo carne, principalmente carne bovina. A situação nunca foi tão positiva como é hoje. Os preços para a soja são históricos, meus amigos. Preço para a soja no Porto é histórico, assim como internamente no Brasil. O mesmo eu posso falar a respeito do milho. Pecuarista fica preocupado quando eu falo isso. Soja e milho estão caros para aquisição
para fazer ração. Mas o preço está lá em cima. Café, que normalmente cede o preço em Nova York, que é referência quando o dólar sobe. Nova York está com bons patamares e o dólar está lá em cima. O pessoal está negociando muito bem café. Preço do boi magro é excelente. Perspectiva, para ser bem sincero, para outubro, novembro, para boi gordo, é uma arroba negociada a R$260. Então, são situações muito positivas no agronegócio. Ah, mas tudo está ótimo? Não, não está ótimo. Se você pegar o setor de algodão parou. Parou por conta do coronavírus. E aí você tem o setor sucroenergético, até conversava com o Marcos Fava Neves, entrevistava ele na sexta-feira sobre esse tema. Né? São duas porradas muito fortes. Você teve, primeiro, o conflito de Rússia com a Arábia Saudita, que jogou o preço do petróleo lá em cima, fez com que o etanol ficasse lá embaixo, tá? E, na sequência, o coronavírus, que reduz bastante o consumo. Ok? Então, ali está tomando muita porrada. Então, não é todo o agronegócio que está bem, mas a maior parte dos setores do agronegócio vem numa situação muito positiva. E o caminhoneiro é um trabalhador padrão, como os demais. Ele também está com medo, né, como são Sim. os trabalhadores do comércio, das indústrias nacionais, de perderem os seus empregos ou terem uma redução muito forte em seus vencimentos. O problema do caminhoneiro hoje, e que é o que o Ministério da Infraestrutura e do Ministério da Agricultura estão tentando tratar, é a falta de estrutura em rodovia. Aqueles postos de gasolina, né, todo mundo já passou por ele, nos estados, que tem ali estrutura de restaurante, que tem uma estrutura para a pessoa tomar banho, hotel, aquela coisa toda, eles não estão abrindo. Eles não estão abrindo. Por quê? Os ônibus que chegavam com o transporte das pessoas que vinham de um lugar para outro, esses ônibus não estão mais nem circulando. Intermunicipal e interestadual. Se circula com quase ninguém. Né? Com quase ninguém presente. Esse é um problema muito sério. Tá? Esse é um problema muito sério. Vocês não estão circulando. Então, o que você tem neste momento? Falta de estrutura e os caras com medo de ir para a rodovia, porque vai para a rodovia e não consegue comer, não consegue dormir, situação fica difícil. Mas esse momento ele está sendo tratado. Mas você tem menos caminhoneiros trabalhando, sim, porque alguns ficaram amedrontados de ir para a rodovia. Isso encareceu o frete. O frete está um pouco mais caro no Brasil de uma maneira geral. Agora eu não lembro exatamente dos dados de porcentagem, mas está um pouco mais caro. Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram essa situação um pouco mais aflorada, mas não se tratava de greve. E sim uma manifestação porque os caras querem estrutura para conseguirem trabalhar. Tá? Também estão com medo de terem seus vencimentos reduzidos, sem dúvida. A própria entrevista que você realizou na semana passada, né, Fabiano, com a ministra Tereza Cristina, deu um ar de segurança nesse sentido também, né? Sim, eu entrevistei a Tereza Cristina, a ministra Tereza Cristina, para o canal do Boi, conversei com ela também no final de semana, e há uma série de situações que às vezes as pessoas não acompanham, né? Mas a primeira coisa que se falou, quando se percebeu, quando havia percepção, lá no mês de fevereiro, que nós teríamos coronavírus, assim como os outros países do mundo, era que o coronavírus chegaria no Brasil. Não havia dúvida sobre essa situação. Há setores da sociedade que tentaram reduzir o seu impacto, a sua relevância, mas ele é muito forte. E a grande questão que ficou para o país, tá? Principalmente para o setor, para o Ministério da Agricultura, era a garantia de abastecimento interno e também das exportações. Por isso que havia uma forte preocupação em relação a conseguir fazer a chamada distribuição, que é uma questão logística, para os estados produtores distribuindo para os não produtores e esses caminhões conseguindo voltar, e também as exportações. Né? Nós tivemos alguns portos no Brasil que chegaram a não ter os containers, né, principalmente de carnes, que subiram para a China e também outros países asiáticos que fizeram aquisições, estão voltando agora. Né? Eu tenho algumas informações que alguns containers estão voltando agora. Mesmo assim, nós não tivemos paralisação de containers. Os números apresentados no último dia 1º de abril, na quinta-feira, né? 1º de abril, quinta-feira, se não estou enganado, mostraram isso. Nós tivemos uma ótima média diária de embarque de carne do Complexo Carnes de uma maneira geral, prova que realmente saiu, mas não saiu de todos os portos.
tá? Não saíram, a carne não originou de todos os portos do Brasil, mas tivemos carne saindo de Santos e Antonina, Paranaguá, seguramente, por isso que conseguiu manter uma boa média. Mas o desafio era manter abastecimento. Esse desafio de manter o abastecimento, pelo que eu conversei com a ministra, isso em off, mais um off que pode ser falado, Sim. E também com alguns técnicos do Ministério, que é um planejamento praticamente de guerra que foi feito também e principalmente pelo pessoal do Ministério da Infraestrutura, para garantir que isso acontecesse de uma maneira clara. Porque é normal, é natural que se tenha uma corrida aos preços. Isso aconteceu no país inteiro. Chegamos a ver, algum pessoal adora fotografar gôndola vazia, né? Fotografaram gôndolas vazias, mas isso foi uma semana. Foi uma semana. E as pessoas já devem ter percebido que o supermercado continua tendo produto, tá? Inclusive os industrializados de uma maneira geral. Tá? Então os produtos estão lá. Não teve crise de abastecimento, nem de produto, né, que já é para o consumo, né? Hortifruti, por exemplo, carnes, e também dos industrializados. Os supermercados brasileiros continuam muito bem abastecidos, por um esforço, né, dessas duas pastas do governo federal brasileiro que conseguiram e estão conseguindo fazer um bom trabalho. Essas suspeições aí de greve, né, que se falou, alguém pode ter gritado greve em algum lugar, de caminhoneiro em algum estado, Sim. de trabalhadores do comércio varejista de supermercado em alguns estados. Isso aconteceu. Alguém falou isso aí por aí, alguém que trabalha no ramo, seguramente falou. Mas isso tudo foi contornado para que não trouxesse caos à nação. Essa questão do caminhoneiro, Fabiano, inclusive foi um profissional de Santa Catarina que fez uma gravação de áudio. A gente volta a falar justamente a ferramenta do WhatsApp, e compartilhou num grupo de caminhoneiros, mas a proporção e a inversão dos fatos acaba gerando toda esse transtorno social, essa aflição social para o momento que todo mundo vive, né? E diante de tudo isso que você acabou de argumentar, a conclusão que a gente chega é que realmente o agro não para. O agro não para. Prova disso é quem está no campo produzindo, quem está fazendo a colheita, é você, por exemplo, que está fazendo a transmissão diária no canal do Boi, e toda a equipe de jornalismo. Então, assim, é a gente buscar a informação e levar a informação com seriedade, com compromisso. O que Pode continuar, Léo, desculpa. Não, é justamente o que o Araquém colocou em um comentário, ver se eu acho aqui. Ele comentou que, resumindo, que a proporção de uma notícia falsa, ela é em maior escala do que o que deveria ser a informação correta. Isso sobre o aspecto técnico, né? O Araquém tem razão, porque as pessoas não têm obrigação de saber disso, tá? Mas algo para ser notícia, ela tem que ter a unção de informações, tá? Então existe um fato, existe alguém que se posiciona sobre esse fato e existe o seu contraditório. Quando você tem esses elementos, aí você pode ter uma notícia, né? Você tem que ter ali uma situação para existir notícia. O que nós temos em uma quantidade absurda é informação. Informação plantada, informação falsa, né? Que acaba trazendo situações muito ruins. Mas eu vi essas 2 últimas semanas, Léo, até falando sobre o mercado de carne, eu vi fake news muito elaborada, acho que era isso que eu queria dizer, uma fake news extremamente elaborada de um senhor dentro de uma câmara frigorífica mostrando, né, os animais pendurados, né, ali as partes dos animais traseiros, na verdade, dizendo o seguinte, que ele não conseguia vender aquilo porque não tinha demanda, porque não conseguia enviar aquilo para as pessoas, né, que não faltava caminhão, que faltava aquilo. Muita gente teve acesso àquilo ali. Aquilo foi plantado, aquela informação é falsa, é uma informação falsa de indústria. Naquele momento, não era para deixar as pessoas em pânico exatamente, mas se aproveitou da situação do coronavírus. Naquele momento, foi a primeira quinzena do mês de março que distribuíram essa imagem, ela acontece porque a indústria frigorífica, principalmente a grande indústria frigorífica exportadora, tentava fazer uma pressão muito forte sobre o pecuarista no Brasil. Estavam fazendo ofertas baixas no Mato Grosso do Sul, por exemplo, fazendo oferta de R$ 160 arroba, até abaixo disso.
e o pecuarista não se posicionou, não vendia. Isso estava acontecendo no Brasil inteiro, mas nos grandes estados produtores de carne, isso acontecia com uma força muito forte. O pecuarista não colocou boi na venda. Ela se colocou apenas aquilo que era necessário para pagar a conta, para fechar a conta. Tá? Isso fez com que as ofertas melhorassem muito. Eu acompanhando os indicadores de boi, eles voltaram do boi gordo, voltou mais uma vez ali para próxima a R$200 na proposta de compra. Tá? Que menos do que isso não pode. Mas aquela fake news foi muito elaborada. Entrou dentro de uma câmera frigorífica, filmou, não falou o nome da indústria, não falou onde estava, nem coisa nenhuma, só disse que não estava vendendo, porque não tinha mercado, que não tinha quem transportasse, usando aí do coronavírus para plantar notícia falsa. Dentro desse contexto, Fabiano, e do que o Araquém argumentou, a gente já está chegando no final da transmissão, né, 1 hora de transmissão. Numa pesquisa recente da Folha de São Paulo, informa que houve uma queda de 17% ao acesso dos sites confiáveis, ou seja, sites jornalísticos, houve uma queda, perdão, de 17%, já um aumento de 61% de cliques em páginas fakes. É um absurdo, né? É um absurdo e essa é uma tendência. Né? As pessoas não gostam, né? Eu estou falando de maneira geral, o brasileiro não gosta de ser contrariado. Então ele prefere ler uma notícia falsa, que não é verdade, mas que concorde com a sua linha de pensamento, do que ler uma notícia que é fato, tá? E dificilmente o pessoal fala, né, que a rede de televisão tal inventou, o jornal tal inventou, que a pesquisa tal é furada, mas há de se convir, né, e as pessoas precisam ter essa sensibilidade de perceber que não tem como o cara inventar. O fato está ali, está gravado. E essa questão de estarem gravando é algo muito forte. Tá? Você pode comprovar aquilo de todas as maneiras. Então não adianta a pessoa procurar algo que... É a mesma coisa que um paciente de câncer procurar um médico que diga que ele não precisa fazer a cirurgia que ele está evitando. Né? Eu já vi isso acontecer. Né? Então acha um médico que não, você só toma um medicamento aqui que vai passar. É a mesma coisa que fazer algo assim. Né? Então você negar uma notícia porque ela é contra a sua maneira de pensar, e não estou dizendo que o jornal X ou que a TV X não tenha a sua ideologia, claro que tem. Qualquer empresa tem. Né? Qualquer empresa tem. Né? Isso é fato. As nossas empresas que a gente trabalha tem uma ideologia que vai de encontro, né? que concorda com a do produto, com a maior parte dos produtores rurais. E toda empresa vai ter. Mas dizer que uma empresa como essa, um grande grupo, está inventando ou criando ali como tecnologicamente inventando uma fala para determinada pessoa, isso não é verdade. Mas as pessoas procuram alguém que escreva ou fale algo que seja de acordo com as suas ideias, ainda que seja mentira. Nem existe. Fabiano, vou agradecer a sua participação aqui. A gente já está faltando 2, 3 minutinhos aí para o término da live. Obrigado pela sua proatividade, pelo seu compromisso sempre com a verdade e obrigado pela amizade. Aprendi muito com você, viu, Fabiano? Obrigado, Léo. Obrigado, meu parceiro, meu grande amigo. Aprendi muito contigo também. Sempre um prazer estar com você. Tranquilo. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos, mas quero dar um aviso rápido aqui de um evento que vai acontecer no dia 13/4 pelo Zoom, no site do Espaço Agro-Rural. Nós desenvolvemos com muito carinho a Roda do Agro. E a gente vai ter a temática como passar pela seca sem prejudicar os índices da Estação de Monta 2020, intensificando o nosso compromisso com a verdade, intensificando o nosso compromisso com a alta produtividade e com a participação de 3 especialistas que estão conosco no projeto do Espaço Agro-Rural. 3 médicos veterinários, Carlos Eduardo, Humberto Adib e o André Dalmaso. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês e a gente volta a se falar o quanto antes. Tudo bem? Um grande abraço.